Olá, tudo bem? Meu nome é Edgar Rafael Minti, sou psicólogo clínico e eu venho nesse outro vídeo, nesse quarto vídeo de uma série de vídeos sobre o orientador profissional, falar um pouquinho sobre o orientador que trabalha de uma maneira mais clínica dentro da terapia, dentro do consultório, tá? O profissional de psicologia que trabalha como orientador, profissional, ele vai pensar junto com o seu orientando algumas coisas que são muito relevantes e importantes. Ele vai entender um pouquinho melhor como que é a família desse orientando, quais são as expectativas da família para esse orientando, como que é a relação entre emprego, carreira, para essa família, para o ambiente familiar, quais são os principais papéis familiares que existem ali, quais são as expectativas, quais são as frustrações. Então, o psicólogo que atende, o orientando nessa parte de orientação profissional, ele precisa entender melhor o contexto, aonde esse jovem, aonde esse orientando, essa pessoa que busca se recolocar, se adequar numa carreira, fazer um projeto de vida, onde ela está realmente para ele poder trabalhar com a própria realidade daquele orientando. É muito importante realmente se debruçar sobre esse assunto, porque não é algo fácil, Muitas vezes nós vivemos pelas expectativas do outro, pelas expectativas da família, o papel que a nossa família nos coloca. Veja bem, a família não faz isso de propósito, mas acaba que no dia a dia a gente assume papéis dentro da nossa família que nos acabam precipitando. Como que é isso? Nos direcionam, nos conduzem a alguns papéis, alguns perfis. E às vezes eu acabo assumindo algo que eu necessariamente não é meu sonho, mas é sonho da minha família. Ou é algo do contexto da minha família. É preciso, nesse momento, junto com o orientando, traçar um perfil, olhar bem o que é da família, o que é seu, quais são os seus objetivos, como traçar, sem misturar demais, porque às vezes você se sente tão perdido entre o que a sua família quer e o que você quer, que você não consegue escolher. E aí vem aquele medo gigante do que fazer, E o ponto principal para você trabalhar é a minha relação com o trabalho. Como eu escolho o trabalho, o que eu posso fazer no trabalho. Realmente olhar para essa realidade, tá? Um outro momento que hoje nós estamos vivenciando, e é uma coisa que o jovem principalmente está vivendo, mas não é só o jovem, Nós vemos muita gente precisando de recolocação profissional, de gente encerrando o seu ciclo de trabalho numa empresa e agora tendo que buscar outras oportunidades. Gente com ainda incerteza. Nossa, quantos de nós não estão com incerteza sobre o seu trabalho, sobre como vai ser depois da pandemia? E aí a gente se vê em dois quadros. Um quadro em que a gente vivia numa estabilidade, e a gente acaba se mantendo na segurança, e um outro quadro que está a pandemia, que gera toda essa incerteza sobre como vai ser o nosso futuro. Por isso, nesse momento é muito, muito, muito importante mesmo nos debruçarmos sobre a nossa carreira e entender o que queremos para a vida. Lembrando que a carreira ela não é o todo. A carreira ela lida com o meu passado, o meu presente e o meu futuro. E ter um plano de carreira, ter um projeto de vida é muito importante nesse momento. Porque nos ajuda a ter um foco lá na frente. Não necessariamente eu preciso traçar pontualmente tudo para chegar a esse foco, mas eu preciso focar lá na frente. Eu preciso ter objetivos para o meu futuro. Porque senão, aonde está o sentido de trabalhar? Aonde está o sentido de fazer as coisas? Entende? Compreende? É necessário olhar para a sua vida e ver o que você quer fazer dela.
né? Hoje nós nos colocamos numa situação em que a gente olha para a finitude, né? Se eu tivesse, amanhã fosse meu último dia, o que eu queria ter realizado? Talvez seja uma pergunta que é bom para se fazer nesse momento, até para você poder pensar no seu projeto de vida. O que é a minha carreira hoje, qual o meu projeto de vida hoje, como eu quero que ele seja o amanhã, né? São coisas que são muito relevantes para a gente olhar. O desafio dessa semana, pensando, né, na nossa carreira, nos nossos projetos de vida, a gente vai falar sobre meta, e eu vou falar específico sobre um tipo de meta que se chama meta SMART. Né? Quem não tiver muito conhecimento, a meta SMART tem explicação na internet, tá? Ela é a junção desses 5 pontos, né? Especificar, então, na sua meta, pensar na sua meta a médio, a curto, a longo prazo. Você vai criar uma meta. Eu quero uma casa. Não, eu quero ser um profissional de engenharia. Tá, então você vai especificar. Como vou ser? Onde eu vou buscar isso? Mensurar. Quanto que eu vou gastar? Né? Atingível. É possível chegar a essa meta? É relevante? Você gosta? É alguma coisa que realmente sai do seu coração? Em que tempo você pretende fazer isso? Por que eu dou esse desafio para você construir uma meta? Pode ser uma meta simples. Até o final do ano eu quero, sei lá, realizar uma viagem. Faz essa meta. Só para você ter um pouquinho da noção do que né, planejar um pouco a vida. Planejar um pouco o seu futuro. Tá bom? Depois você conta lá como que foi nos comentários desse vídeo. Obrigado, mais uma vez, pela sua paciência em me ouvir e nos encontramos numa próxima oportunidade, no nosso próximo vídeo. Grande abraço!